Retomando aqui ao vivo, caiu a nossa live, a gente está aqui retomando com o assunto, o tema, né? Não quero ser como a minha mãe, não quero ser como o meu pai, uma coisa que é tão comum da gente escutar e, né, e sentir até na nossa vida, né? Que a gente escuta muito assim, como terapeuta, como facilitadora, como mentora, né, de processo de comunicação, que a gente vê muito na nossa equipe que trabalha com isso, né? A gente trabalha na transformação das relações e do mundo por meio da comunicação, e é por isso que tantas vezes a gente, essas pequenas, essas antigas formas de se comunicar, vinha conversando, para quem está, né, fazendo a recapitulação aí, o Igor estava contando para a gente da importância, né, de ver outras perspectivas. É isso, Igor? Quer continuar? Eu não sei onde que parou, então acho que eu vou retomar do começo o raciocínio. Que era uma pergunta que a Eliane tinha trazido. Ela falou assim, que uma vez, acho que o irmão dela brigou com os pais dela e ficou um tempo sem falar com a mãe. E ele trazia para ela a dor dele, ou enfim, o que tinha acontecido, uma perspectiva, né, uma visão dele dos pais deles que para ela era muito diferente do que ela tinha, né? E aí eu ponderei o quê? Que por um lado tem a possibilidade de que o pai e a mãe tenham tratado os dois filhos de maneiras diferentes. Isso pode acontecer. Mas eu observei que assim, que uma coisa parecida aconteceu comigo quando eu também briguei com os meus pais e conversava com a minha irmã a respeito. E hoje eu percebo que assim, que a minha visão ou a minha percepção do que estava acontecendo ali estava muito influenciada pela minha dor, pela dor que eu estava experimentando de estar passando por aquele processo. E aí conversando com a minha irmã, parecia que ela tinha uma visão mais de fora, assim, que não estava tão implicada com a dor que eu estava sentindo. E ela conseguia, claro, tanto me dando acolhimento e observando algumas questões também. Ela até falou, nossa, mas eu vejo isso de maneira diferente, assim, né? E aí o que eu estava ponderando era isso, como parece que é um processo muito da gente tentar achar o que tem para além da dor ou daquilo que a gente está passando, né? E parte desse processo parece que é em lutar, ou seja, entrar na tristeza e no lamento profundo de que as coisas são diferentes do que eu queria, né? Ou das minhas expectativas, enfim. Leo, o Pedro está pedindo para você entrar lá na outra gravação. E, e assim, fazer esse luto implica, às vezes, a gente também tentar olhar e tentar descobrir alguma celebração que tem ali também. Né? E para mim foi muito importante um processo que eu fiz lá com o pessoal da Escola Science, na Vila Yamagishi, que chama Naikan, que é um curso, aspas, né? Mas é uma vivência que a gente faz lá, que o objetivo é assim, a gente olhar para as nossas relações desde essas mais fundamentais, né? Então, pai, mãe, às vezes algum cuidador, às vezes irmão, irmã, né? E, e essa análise das relações, ela é feita ao longo do tempo e ela é norteada por três perguntas, que são: a primeira é o que essa pessoa fez que contribuiu com a minha vida, né? Aí a segunda é o que eu fiz que contribuiu com a vida dessa pessoa e o que eu fiz que talvez tornou mais difícil a vida dessa pessoa, ou, né, trouxe algum desconforto para ela, né? A quarta que seria o que essa pessoa fez para mim que me desconfortou, essa a gente não precisa fazer porque é a que já vem primeiro, né? Então é um processo que ele busca ativamente tentar encontrar essas coisas que também nutriram, né? Porque quando a gente é bem pequeno, a gente não consegue viver sozinho,
né? Alguém tem que cuidar da gente. Se a gente conseguiu evoluir ou chegar em algum momento, teve algum cuidado, né? Então é uma ideia não de chegar e falar assim, ah, mas eu sobrevivi, ah, porque essa pessoa também cuidou de mim. Não, não é, uma coisa não apaga a outra, né? Mas o objetivo é o quê? A gente conseguir olhar o quadro completo da coisa, porque se a gente fica só na parte da dor ou só nessa parte, né, por assim dizer, que pinta de cor de rosa as coisas, a gente não vai ter uma visão completa, né, do que aconteceu. E acho que essa coisa de ter a visão completa é importante por quê? Porque para mim teve o efeito de eu me reconectar a eles, né? De eu perceber que sim, tem dor, tem coisa que eu queria que fosse diferente, né? Só que é aquilo, eu enluto e celebro aquilo que me nutriu, e assim eu consigo me reconectar com essas pessoas que no fim das contas são uma fonte inestimável de energia para mim, né? Porque aquilo, elas me deram a vida, elas me trouxeram, né, uma série de traços, às vezes, de personalidade ou de, né, tanto a parte física também, né, coisas que podem facilitar a minha vida, coisas que podem dificultar, mas enfim, são recursos que eu tenho. E quanto mais eu entro nessa coisa que a Letícia falou, né, da rebeldia e da negação, menos acho que eu vou conseguir acessar isso com essa leveza, né, que a Letícia falou, de perceber que, assim, tá, eu posso fazer diferente mesmo com esse recurso que eu tenho, né? Então, eu acho que o foco é muito esse, a gente se reconectar para conseguir acessar essa energia e seguir com isso, né? Porque é uma fonte inestimável mesmo, né? Eu acredito nisso. E aí, Paulinho? Ah, gente, primeiramente sinto por ter caído, parece que a internet está instável aqui. Caí, levei o pau da barraca, derrubei tudo junto, né? Daquele jeito. Que bom, celebro que as pessoas voltaram, estão aqui também, né? Gente, tem uma frase do Carl Rogers que eu acho que se conecta bastante com isso que a gente está falando, que eu gosto bastante. Ele é um grande querido. Ele diz que o paradoxo curioso é de que, quando eu me aceito como sou, aí então eu posso mudar. Então tem um lugar assim forte de que, se eu quero ter escolha, eu tenho que entender a partir do que eu estou escolhendo. E eu acho que essa questão né, do que é, o que está acontecendo, né? Ter uma visão mais consciente do que existe no agora, para que então eu possa olhar para isso e ver então o que eu quero fazer com isso, né? Porque senão fica essa essa falta de chão, né? Essa falta de não sei como que, não sei a partir do que, né? Qual é o ponto de partida que eu vou utilizar para eu transformar e modificar aquilo que eu quero, mas primeiro eu tenho que ver a coisa como é. Então, essa ideia, né, conectando isso com a questão dos meus pais, tem esse lugar de eu olhar para os meus pais como eles são, aceitá-lo como eles são, olhar para mim, olhar o que eu vivi, aceitar o que eu vivi, e aí então eu vou ter mais consciência e possibilidade de transformar para a forma que eu escolhi, para aquilo que eu quiser, para aquilo que fizer sentido para mim desse momento de agora. Mas se eu nego, se eu, né, escondo, se eu não me conecto, se eu, né, rechaço isso tudo que eu vivi, isso tudo de onde eu vim, talvez eu entre em processos que não vão me permitir ter essa escolha consciente e essa transformação mais ativa, né? Criando esse protagonismo mesmo na minha história. E aí vou voltando naquela coisa da escolha, né? De poder decidir como eu quero agir a partir disso, a partir de então. Um pouquinho disso. Tem uma... Eu, quando estava acabando de sair de casa, 17 anos,
saí para poder fazer faculdade em outra cidade, né? Fazer todo esse movimento de ir buscar aquilo que eu achava que queria fazer da vida. E aí começou um processo de eu negar muito os meus pais, né? Não queria fazer absolutamente nada igual a eles. Absolutamente nada. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ver que eles faziam coisas ótimas, de jeitos ótimos, que eu não precisava negar absolutamente tudo. Tinham coisas que eles faziam, né? A forma deles fazer, eles tinham um porquê. E às vezes era meio chata, era meio incômoda, né? Era, era algo que eu, quando jovem, tinha essa resistência de ter que fazer da forma que eles diziam. Às vezes simplesmente porque eles diziam. Então, acabei, né, dando vários tropeços no meu caminho da vida, porque eu quis me afastar completamente da forma com que eles se expressavam no mundo. E hoje eu celebro conseguir ver isso de outra forma e não, em absoluto, não negar toda a experiência que eles me passaram, né? Assim como vocês expressaram aí, né? Nas histórias de vocês. Então, acho que principalmente na adolescência tem esse momento, né, de querer negar tudo e de querer, né, ser completamente diferente. E aí depois eu fui olhando e, nossa, cara, que bobeira. Mas quando eu converso com todas as pessoas, acho que todo mundo teve uma fase assim, né, de querer se afastar completamente dos pais, né, e fazer diferente. Então acho que talvez seja um processo que todo mundo passa, né? Uns mais, outros menos, cada um da sua forma, né? Um pouco disso. E você, Letícia? Eu acho que é sempre bom lembrar essas coisas, né? Da adolescência é um momento em que a gente tira a família do nosso referencial e a gente se abre para olhar outros referenciais ao redor do mundo, né? Principalmente os nossos amigos, pessoas que a gente considera como iguais, etc. Então é esse momento em que a gente começa a olhar para os nossos pais como pessoas, né? Deixa de ser quem é certo, quem é errado e passa a ser quem é certo, vamos dizer, as pessoas perfeitas que nunca erram, né? E aí é como se. E engraçado porque é um processo que muitas vezes eu vejo acontecer com a gente hoje adulto, olhando para outras pessoas. Então você idealiza uma pessoa, você fala, nossa, fulano é foda, ele é sensacional, os pensamentos dele são incríveis, não sei o quê. Aí a pessoa dá uma pisada na bola, você cancela a pessoa da sua vida, né? Não, isso aqui é. E aí, assim, muitas vezes essa pisada na bola nem foi tão monstruosa assim, foi só que o fulano ousou demonstrar a humanidade dele perto de você. Né? E é muito chato isso. Como assim você não é perfeito? Como assim você não é essa pessoa incrível que eu achei que você era? Você é só pessoa. Né? Então, assim, eu acho que com os pais acontece muito. Tipo, como adolescente, a gente tem muito essa postura de tudo ou nada, né? Faz parte do desenvolvimento, tal, da fase e tudo mais. Então, eu acho que é muito essa desilusão, assim, né? Essa caída, assim, né? De cair em desgraça, né? Tipo, que coisa, né? Mas acho que coisas assim. Eu vejo hoje, por exemplo, que eu jamais faria o trabalho que eu faço hoje, né? Se eu não tivesse os pais, o pai e a mãe que eu tenho. Eu jamais, sabe, assim, em diversas formas. Assim, é engraçado porque o meu pai é um cara que, assim, ele se expressa muito e ele é engraçado e ele é expansivo, né? E aí, muitas vezes ele é aquele cara que falava aquelas coisas e você, ai, pai, não sei o que, não sei o que. Mas assim, quando eu olho para mim, eu vejo muito dele em mim, no meu jeito de me expressar, na forma como eu não deixo passar as coisas, como eu tendo a dizer aquilo que me incomoda, como eu tendo a dizer aquilo que eu gosto. Muitas vezes é desconfortável o momento que eu faço isso, mas é uma coisa que eu tendo a trazer, transparência. E eu aprendi isso com ele, aprendi isso convivendo com ele. Né? E aquilo, eu sou muito grata por isso, muito, muito grata por isso. Apesar de não necessariamente usar sempre da forma como ele usaria, eu certamente uso de algum jeito. E é uma coisa que eu percebo que vem dele. Né? E também, assim, a minha mãe, muitas vezes, né, o jeito dela
de cuidar das pessoas e, na minha percepção, até cuidar mais do que dela mesma, muito, 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 né? Mas essa busca de tentar tornar a vida da pessoa que está do lado mais confortável, né? E eu vejo disso em mim também, que existe essa vontade de vamos fazer junto, vamos ficar junto, vamos trazer, né? E assim, talvez eu não use isso da forma como a minha mãe usa, mas eu certamente uso. Então, assim, as raízes desse trabalho que a gente faz na Colar, que é um trabalho, né, de mudança de relações e do mundo por meio da comunicação, eu nunca me canso de dizer, porque é uma coisa revolucionária, a ideia de que você pode usar a comunicação, que é um negócio tão básico, tão corriqueiro, tão o tempo inteiro acontecendo com todo mundo, que a gente não se dá conta de que é onde tudo acontece, né? E, enfim, eu não estaria aqui se não fosse por tudo isso. E eu sou muito profundamente grato por isso. Sim. Igor? Acho que essas já foram as minhas considerações finais, talvez, não sei. Igor? Você que sabe, eu posso começar a rodada de considerações. Acho que eu posso começar a rodada aqui por mim. Eu achei muito legal isso que vocês trouxeram, isso que a Paulinha falou, né? Esse processo da gente negar, parece que é aquela coisa, né? Que está bem conectada e depois vai para um caos assim e aí volta a reorganizar. Agora, é muito legal quando a comunicação participa desse processo e a gente consegue, em algum ponto, chegar e ser a gente mesmo nisso daí. Porque parece, quando vocês estavam falando, né, dessa coisa da relação idealizada, acho que acontece isso muito em relação, né, de pais, em relação de filho, né? Eu como filho olhar para minha mãe e para o meu pai e idealizar eles, né? Acho que acontece também quando eu, né, sou pai hoje e vejo isso acontecendo, né? Quando eu vejo uma criança fazendo uma coisa que é diferente daquilo que eu pensei, né? Fica um conflito assim, né? Porque está sendo diferente daquilo que eu idealizei, né? Então acho que isso acontece em todos os sentidos. E o que é muito problemático disso é que o quê? É que às vezes a gente começa a entrar numas de pôr uma máscara para tentar ser essa pessoa que estão esperando que eu seja, né? E aí é que acho que fica difícil, né? Porque aí eu não consigo ser eu mesmo com essa leveza e essa espontaneidade, né? Então acho que a comunicação entra aí para a gente tentar essa reconexão de um lugar em que a gente possa ser quem a gente é, tanto os nossos pais quanto a gente, né? E claro, nem sempre isso vai ser possível em algumas medidas, e talvez a gente vá precisar ajustar, enfim. Mas na minha experiência, o que foi muito legal, e aí conectou com o que a Paulinha trouxe, é que eu sempre tive uma relação bem conflituosa com a minha mãe, assim, tipo, a minha mãe gosta muito de dar conselho, de dar sugestão, de dizer, né, como é melhor fazer as coisas e tal. E assim, em determinado ponto da minha vida, o que eu fiz? Tudo que a minha mãe sugeria, eu fazia o contrário também, que nem você falou, né? Ou eu, não, desse jeito, eu não vou fazer. Isso é uma droga, porque, assim, ela tem muita coisa que ela traz que acho que faz sentido para mim. E aí entra naquilo que vocês falaram antes, da coisa do sentido, né? Tem coisa que vem do meu pai e da minha mãe que não faz sentido para mim, mas tem coisa que faz sentido. Só que se eu entro nessa de negar completamente, eu não vou. A Mari tá dando uma sugestão de música que depois vou olhar, um clássico. Valeu, Mari. E assim, para mim foi muito o caminho desse. Então hoje eu vejo que quando a minha mãe traz uma sugestão, uma proposta, alguma coisa, ela está querendo cuidar, essa é a intenção dela, né? E aí eu posso ver, essa coisa faz ou não faz sentido para mim. E eu sinto mais segurança hoje de chegar e falar para ela assim, mãe, isso aí não faz sentido muito para mim, entendeu? Tipo, né? E agradecer o cuidado e tudo mais e conseguir expressar isso de uma maneira tranquila e segura, porque eu sei que ela me ama, vai continuar me amando, eu amo ela também e a gente é recurso um para o outro, né, de cuidado. Então, acho que, como considerações finais, eu queria trazer isso, tipo,
como é importante a gente tentar usar a comunicação para chegar nesse lugar que a gente consiga ter uma relação mais real, assim. Real no sentido assim, eu me relaciono com essa pessoa aqui do jeito que ela é, e ela também se esforça para se relacionar comigo do jeito que eu sou, né? E acho que isso é ouro, assim, a gente conseguir chegar nesse ponto da relação. Assim, vai ter muito que lutar, porque, né, na nossa ideia, na nossa cabeça, se o mundo fosse como a gente pensa, assim, seria maravilhoso, mas ele não é, né? Então a gente vai precisar lidar muitas vezes com o luto, né, de novo daquilo que não é como eu gostaria, mas é aquilo, é uma coisa que a Beatriz trouxe aqui, né? Olhar para os nossos pais como pessoas, eles são pessoas, a gente também, e aí como que a gente, usando a comunicação, a gente pode então conseguir mais fluidez, mais espontaneidade, mais cuidado nessa relação, né? Porque acho que é muito sobre cuidado mesmo, né? É assim que começa a relação de pai, mãe, filha, filho, né? É o cuidado, e acho que o foco é importante que fique nessa coisa do cuidado mesmo. Acho que é isso. Vai lá, Paulinho. Oh, meu querido, fez muito sentido por aqui. Muito massa. Ah, gente, acho que as minhas considerações finais vêm nesse sentido mesmo, né? Dessa ideia de abrir mão um pouco desse como poderia ter sido, como eu acho que ele devia ter feito, como, né? Esse lugar assim de tentar avaliar e julgar a forma com que os meus pais me criaram e como eu acharia isso, né? Como eu gostaria que isso fosse melhor, né? Como eu acharia que deveria ter sido, para entender também todo um contexto, né? Uma visão um pouco maior assim de complexidade de vários fatores, inclusive essa geracional. O mundo que eles viveram e que eu nasci é diferente do mundo que eu vivo hoje. E que se eu tiver um filho ou uma filha, vai nascer, né? Então, acaba que não tem como fazer, né, esse tipo de comparação, assim, por conta de todas essas diferenças, todos esses pormenores, né? E ao mesmo tempo, eu não preciso ser igual. Eu não preciso fazer da forma com que eles fizeram só porque é a forma que a minha família faz, né? Essa lealdade, assim, que a lei costuma falar muito, né? Dessa questão da lealdade com com a família, com a sua constelação familiar ali, né? Com o seu contexto em que você nasceu. Eu posso escolher diferente. Então, a partir dessa escolha, eu me permito, inclusive, acolher um pouco mais quem essas pessoas conseguiram ser, como que elas conseguiram fazer, né? E conseguir olhar um pouquinho mais para o lado que foi apreciativo, que foi legal, que foi gostoso, né? E não só aquilo que incomodou, como o Igor falou, né? O que incomodou é o que a gente vê primeiro, sempre. Incomodou, o corpo tá ali, né? Sinalizando de que tem algo de errado e que está incomodando. E aí, às vezes, fica esse viés mesmo, né? De não observar aquilo que está sendo apreciativo, que está sendo gostoso, né? E essa coisa de celebrar. Acho que para mim ficou muito forte uma vez, para contar um último caso. A gente estava numa viagem, meu pai tinha trazido aquelas caixinhas de tornar a TV Smart, assim, né? Tipo Apple TV, e queria instalar para a gente no nosso quarto. E aí o negócio começou a não funcionar, ele começou a ficar irritado com o negócio, tinha nada a ver comigo, e eu comecei a ficar nervosa e comecei a chorar. E aí ele ficou sem saber o que fazer, e eu também. Ver o meu pai irritado engatilhou uma reação emocional em mim. Como se eu fosse tomar uma bronca, como se aquilo fosse culpa minha, né? E aí ele falou assim, Paulo, eu sou só um cara, eu sou um ser humano, eu tô bravo aqui com o negócio, não tem nada a ver com você, né? Porque eu já tava assim, ai pai, deixa esse negócio pra lá, pelo amor de Deus, eu não quero que você se estresse com isso, né? E aí então
foi um momento bem icônico, assim, para mim, de eu falar, cara, eu não sou responsável pela raiva dele. Eu não sou responsável por ele ficar bem, né? Ele é só um outro ser humano. E ele tem as coisas dele. E eu tenho as minhas coisas, né? E às vezes eu preciso tomar consciência dessa separação, né? Para eu poder também não me afetar dessa forma, por exemplo, que foi para mim muito forte. Gente, não tinha nada a ver comigo. Por que eu comecei a chorar? Não faz nenhum sentido racional, mas emocional faz. Que é a voz do meu pai. É o meu pai ali brigando com o negócio, irritado, que o negócio não funciona. Então, acho que esse caso, assim, ele é bem cômico, trágico, interessante de trazer para poder, né, identificar mesmo, né? Que é só um outro ser humano, apesar de ter sido o ser humano que me deu a vida, né? Então, às vezes, olhar dessa forma um pouco mais simples, né? Permitindo a outra pessoa ser o outro ser humano que ela é. É isso. E você, Lê? Eu tô aqui, a Mari Chalca colocou aqui uma frase que eu acho que vale a pena ler, que ela fala assim, que o Zeca Veloso disse numa entrevista uma frase sobre o pai, Caetano Veloso, que eu considero muito honrosa e autêntica. Meu pai é de onde eu quero partir para ser eu mesmo. Achei muito legal. E acho que assim, eu vou falar uma coisa que para mim é aquilo que explode a minha cabeça quando eu penso nisso. Porque é um negócio assim, mano, quem ficou até agora na live tem esse bombom no final. Não sei, às vezes pra vocês é um negócio completamente óbvio e indiferente. Mas é aquela hora que eu, tipo, mano, como é que eu não tava deixando, como é que eu vou esquecer de falar isso? Não vou falar. Muitas vezes, a gente fazer uma coisa que nem nosso pai ou nossa mãe é um jeito da gente se conectar com eles. Muitas vezes, vou repetir, a gente fazer uma coisa do mesmo jeito que nosso pai ou nossa mãe é um jeito da gente se conectar com eles. Né? Que nem quando a gente tá com dor de barriga e faz aquele chazinho que a mãe fazia e sente aquele gostinho e pensa, aquele conforto. Ok, isso é óbvio, certo? Só que na hora que você tá fazendo um negócio que você não queria fazer, às vezes é porque inconscientemente tem um pedacinho de você que tá ali querendo aquele papai, aquela mamãe naquele momento. E você pode estar assim, mano, pistola possesso da vida com essa pessoa e não querer ver a cara dela. Mas tem esse pedacinho no seu inconsciente que tá ali, querendo o colo da mãe, querendo o colo do pai, e tá fazendo isso daí, ó, como um jeito de trazer essa pessoa para mais perto de você. E eu sei, tipo assim, é terrível, mas tipo, porque eu tô falando assim, talvez isso não aconteça com você. Mas eu vi isso acontecer comigo, eu vou falar, sabe, pra você que emblemático. No dia em que eu tretei com o meu pai, e passei meses sem falar com ele, A Eliane estava falando aí do irmão dela que ficou, então, Eliane, eu fui o seu irmão na minha família. Eu passei meses sem falar com meu pai, quase um ano, grávida, para parir, né? Fui voltar a falar com ele depois de parir meu filho mais novo. E aí, eu hoje me dou conta que a atitude que eu tive quando eu fiz isso é a atitude que ele teria tido. Então perceba que no momento em que eu estava rompendo com ele, eu estava agindo igualzinho a ele. Isso que é muito louco, é como se eu estivesse me aproximando dele ao me distanciar dele. Então, assim, e não é à toa isso, é porque eu estava me distanciando dele, porque a relação estava me fazendo mal, e isso era importante para mim, mas tinha essa parte de mim que estava ali horrorizada. Eu quero papai. E aí essa parte faz eu fazer o quê? Agir exatamente como ele, trazer ele para dentro de mim, trazer ele em mim, de dentro de mim, né, nas minhas ações. Então, assim, acho que isso é muito louco. Muitas vezes a gente tem muitas coisas, a gente fica querendo fugir dos nossos pais. E aí, quanto mais a gente foge, mais a gente inconscientemente aperta esse gatilho e faz o quê? Começa a agir cada vez mais como eles. Quanto mais a gente foge, mais a gente vai para esse lugar. Então, por isso que eu falei esse negócio, tipo, a gente é feita dessas pessoas, né? Quando a gente, e não é que, então eu não posso, eu tenho que fazer tribo, não é isso, mas, de novo, do que eu tô querendo cuidar quando eu faço isso? O que está importante na minha vida nesse momento? Né? Do que essas ações, para trazer o quê? A chave de tudo é consciência. Né?
é perceber o que é importante, porque aí eu posso fazer o quê? Escolhas, melhores escolhas. Agora, enquanto eu não percebo o que está acontecendo em mim, eu só falo, não quero fazer isso, não quero fazer isso. Tá, mas o que é isso? Do que isso quer cuidar? Porque se eu não sei do que isso quer cuidar, eu não posso encontrar outro jeito de cuidar disso que não passa por aquele lugar que eu não quero passar. Né? Mas eu preciso entender. Eu preciso dessa consciência para conseguir fazer escolhas. Então, assim, que façam sentido para mim. Né? Então, acho que isso é o meu recado final, que eu acho que é o mais potente. Pelo menos para mim, foi nesse negócio todo de ser como o pai, ser como a mãe. Entender esses carinhos, essas lealdades, né, que nem a Paulinha estava falando, né, que muitas vezes é isso, né, um pedacinho do nosso coração fica leal àquela pessoa. Mesmo que você tenha todos os motivos e razões do mundo, muito racionalmente, para você não querer falar isso aqui, tem um pedacinho seu que não se conforma com isso. E aí o que acontece? Enquanto você não olhar para esse pedacinho e dialogar com ele dentro de você, sabe? É o pai e a mãe dentro da gente. Né? Enquanto você não falar com essas pessoas e reconhecer a importância delas lá dentro, isso aí vai continuar agindo em cima de você. Né? Então, vai continuar tendo atitudes inconscientes que você não gosta, não queria ter. Enfim, por aí vai. Acho que é isso. E aí, vocês querem falar mais alguma coisa ou partir para os avisos finais, pessoas? Vamos para os avisos e é isso. Acho que o que resume para mim isso que você trouxe é essa coisa da gente ir mais profundamente quando a gente olha para comportamentos, né? Tem comportamentos e ações que são incômodas, só que do que elas estão querendo cuidar? E aí uma comunidade de prática às vezes ajuda muito a gente nessa investigação. E aí por isso a gente convida vocês a conhecerem a comunidade Colar, que está com as inscrições abertas já, né, direto. Agora a gente está recebendo as pessoas a todo momento. Você pode se inscrever e já começar a participar tanto dos encontros que tem toda semana, terça, quinta e domingo. Também tem os pares empáticos e as discussões no fórum. Né? São formas que as pessoas que participam têm para fazer essa investigação mais profunda quando está em algum conflito, alguma relação que está difícil, né? Que é esse convite que a gente vai trazendo nessas reflexões aqui da live, né? De novo, essa coisa da gente ir mais fundo e tentar descobrir do que cada ação dessas cuida e pensar em outras formas, às vezes, de, né, outros comportamentos ou outras ações que possam cuidar dessas coisas importantes, mas também possam, às vezes, machucar menos, né? Porque muita gente estava falando aqui é sobre essa coisa da dor, né? E também no link, tem lá na bio da Equipe Colar, tem os links, formas, né, de a mensalidade é um valor que não é muito caro, e ao mesmo tempo a gente não quer que dinheiro seja um impeditivo, então se você não tiver condições de pagar o valor de mensalidade que a gente propõe, conversa, manda uma mensagem que a gente negocia, né? A gente não quer que essa coisa do dinheiro seja um impeditivo, né? E lá também tem os links para participar das nossas listas de distribuição no WhatsApp, onde a gente manda os avisos, né, de quando vai ter live e outros avisos pertinentes às ações nossas aí dentro da comunidade, e também outras propostas nossas aqui da equipe, né? E acho que é isso. Essa live aqui também vai virar podcast, então se quiserem acompanhar outros podcasts anteriores lá no Spotify, procurando por Equipe Colar, vocês podem ver os episódios anteriores e esse também do nosso Pod Colar, que é o podcast da equipe. Acho que o que eu tinha de aviso era aqui. Tem mais coisa que vocês querem complementar? Não, Que acho isso, que completíssimo. acho que só repetir na live, porque deu uma cortada no seu áudio só. Que o link está na bio. Né? Isso, que o link está na bio da Equipe Colar, é @equipecolar, @equipe.colar, que aí tem o link para as informações sobre a comunidade, do podcast e de outros cursos que estiver rolando no momento. No momento a gente não tem outro curso,
Mas vocês podem encontrar tudo lá. Ah, quinta-feira que vem a gente vai fazer outra live com demonstração de escuta. Se alguém quiser se candidatar, entre em contato com a gente. Que mais? Ah, falem pra gente também quais são os temas que vocês gostariam de ver nos próximos episódios do nosso Pode Colar, nas próximas lives, o que vocês gostariam de escutar. Acho que é isso. Ah, e sim, agora o nosso podcast, não sei se né, esse foi um teste disso, mas a gente provavelmente, possivelmente, passará a ter podcasts mais gostosos de ouvir, porque nós contamos agora com o apoio do grande Pedro Salviato, que talvez traga uma qualidade maior aí, porque ele vai editar, cuidar do nosso som, um monte de coisa assim. Então nós estamos com um profissa na área, galera. Nesse mesmo horário na quinta, às 18 horas. Então, é isso aí. Não perca o próximo episódio do nosso apocalíptico Pode Colar. E se quiserem já deixar marcado na agenda, toda segunda e quinta às 18 horas tem live. Então, Coloca na agenda, põe o alarme e venham com a gente nessa viagem. É isso, gente. Segunda e quinta tem bagunça. Noite. Beijos. Um Tchau, tchau. beijo. tchau, tchau, tchau.